Queria contar-vos aqui um pouco da história do lagar de Colo. Talvez tenha sido um dos primeiros do concelho de Odmira. O lagar, segundo informação que tenho dos antigos proprietários, começou a laborar em 1908, sendo propriedade de um casal de Lisboa. O lagar foi vendido em 1920 a Carlos Maia, que deu continuidade a todo o processo de elaboração, fabricando o seu próprio azeite, e mais tarde passou para Carlos Júlio, posteriormente para Fernando Maia Júlio, que foi o último proprietário do espaço. Como não tinham descendentes, a sua viúva, Maria Capitolina Júlio, colocou o lagar à venda e eu decidi comprar na altura, para que este não fosse mais um espaço devoluto, desmantelado, e que assim deixasse cair no esquecimento a memória coletiva de tantas gerações que por aqui trabalharam e por aqui contribuíram para que este fosse um espaço vivo. Neste momento, após profundas obras de recuperação, o lagar voltou a ter vida com outras características, ou seja, constitui-se um núcleo museológico com as máquinas antigas, todas recuperadas, todas colocadas a salvo, e todos os equipamentos que fizeram parte da elaboração do lagar mantiveram-se no espaço e foram recuperados. Até esta parte que vamos mostrar já de seguida. A azeitona, quando chegava ao lagar, depois devidamente ensacada e polidas ainda rival, dava entrada por aqui. Esta era a balança antiga, posteriormente e ultimamente, nos últimos anos, a população já tem uma balança mais moderna, mas esta voltou de facto ao sítio como sendo a peça mais antiga. A azeitona é pesada, desta vez era acima com os seus pesos, que aqui estão expostos, e daqui era encaminhada para a tulha onde era conservada com o sal até dar início ao passo seguinte. Então a azeitona, depois de ser pesada, era encaminhada pelo Serifim e vinha diretamente para esta sala, que é hoje uma sala de reuniões, mas que inicialmente era a tulha. Sala conserva o perímetro original da tulha, onde eram armazenadas as azeitonas e conservadas em sal, à espera de depois de serem processadas. Depois de estarem aqui na tulha, eram encaminhadas para o lavadouro, para depois serem lavadas e irem até à moagem. Depois de saídas das tulhas, as azeitonas eram encaminhadas para o lavadouro desta máquina. Aqui se encontra, que estaria cheia de água, e onde a azeitona era lavada. A máquina em funcionamento, e depois de ser devidamente lavada, era encaminhada para o moinho. E para aí ser processada e virar a pasta de azeitona. A azeitona, depois de ser lavada na máquina que anteriormente foi mostrada, no lavador, era encaminhada através de um parafuso de Arquimedes e depositada aqui no moinho. A azeitona depois era toda moída através destes mós. Daqui passava, depois passava para esta tira e daqui ia para a batedora. Esta máquina que aqui se encontra era uma máquina de paredes duplas, que tinha água quente e onde ia emulsionar a pasta da azeitona, já com água quente, numa temperatura que rondaria cerca de 25 graus, mais ou menos. A azeitona, depois de passar pela batedeira, onde era emulsionada já com água, para fazer uma pasta muito mais homogénea, passava para esta tira e daqui os funcionários do lagar iriam fazer o enceramento. Temos aqui as ceras, entre cada uma destas
era colocada a pasta da azeitona, era espalhada por aqui, voltar a sobrepor, voltar a colocar mais pasta, sobrepondo mais, até fazer o chamado castelo. Depois desta fase, passava-se para a prensagem. Iríamos fazer todo o processo da prensagem, que era controlado pela bateria hidráulica. Era através desta bateria, portanto, era uma máquina com comando hidráulico que iria comandar a subida das prensas e a própria velocidade, de acordo com a pressão que era colocada aqui. Portanto, era esta máquina, cada um destes nomes servia para direcionar uma das prensas, em que os carros iriam subir. Toda esta estrutura subiria, iria sendo prensada, fazendo força na estrutura, e o azeite começaria a correr entre as cedas. E daqui passaria para um outro processo, que é para a zona das tarefas. Enquanto se processava todo este trabalho da prensagem, o azeite escorria, vinha para o carro, e era através destas mangas que o azeite fazia a sua primeira filtragem, e daqui iria para estes recipientes que se chamam tarefas. Recipientes estes que estavam cheios de água quente, saída da caldeira, que estava sempre em funcionamento, e numa temperatura que não poderia exceder os 25 graus. O azeite era decantado nestas duas primeiras fases, portanto passava desta mais alta para a outra mais baixa, e daqui já passava só o azeite para esta mais pequena. E daqui sim iria para um outro processo, que era para a separação de algumas impurezas e de água que ia junto para a máquina que é a centrífuga. Esta é uma máquina com um sistema de pratos que giravam a uma velocidade considerável, separando então as impurezas da água e deixando apenas o azeite já no estado mais puro. Este lagar tem uma particularidade curiosa que eu costumo sempre referir, que imaginemos que nós saímos de casa hoje, onde deixamos todos os nossos móveis, todos os nossos pertences, e fechamos a porta e regressamos cerca de 19 anos mais tarde e encontramos tudo aquilo que deixámos. Assim aconteceu neste lagar. O lagar deixou de laborar, em virtude dos donos não terem descendência, não tinham filhos, e resolveram, com as normas da União Europeia exigidas à época, os senhores resolveram não continuar com a fábrica a trabalhar. Mas encontrei aqui tudo aquilo que era o espólio do lagar, desde as peças maiores às peças mais pequenas. Temos aqui uns garfos que foram elaborados para um dos funcionários, pelo Sr. Zeferino, que era residente aqui na rua do Val Santiago, e que serviam para assar a chouriça aqui na caldeira, que estava sempre com lume, sempre com brasas. O azeite, após sair da zona das tarefas, era encaminhado para esta máquina, que é uma centrífuga, que foi instalada neste espaço em 1951. Daqui, o azeite entrava neste espaço para ser filtrada das impurezas e para separar a água do azeite. No interior da máquina tínhamos este sistema de prato, com estes orifícios, que era através deste orifício que era feita a limpeza e a extração da água. Portanto, e só depois de passar este processo, portanto, a água iria para um lado, o azeite ia para o outro, e depois deste processo é que era encaminhado para os potes para armazenamento, onde ia estagiar para que a dita borra do azeite fosse ao fundo, para que depois se conseguisse já tirar um azeite num estado puro e limpo. O azeite, depois de ter sido filtrado através da centrífuga, onde se retiravam as impurezas e a água, era encaminhado depois para a sala de armazenamento, onde tinham vários potes. Estes são dois dos exemplares que existiam, que foram recuperados, mantendo as suas cores originais. Só depois desta fase de armazenamento é que o azeite
posteriormente seria entregue aos clientes. Como já referi anteriormente, no lagar ficaram todas as peças, todos os utensílios que foram utilitários durante todo o tempo em que o próprio lagar funcionou. Temos estes potes cinzentos que eram utilizados para entregar o azeite aos clientes depois de todo este processo. Este seria a última fase, quando o azeite sair do lugar para ir na casa dos próprios clientes. O azeite é entregue por lá o cliente e depois voltado Ó rama do olivar.